Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Radar da Semana. Hoje, dia 4 de setembro, domingão aí, espero que todos tenham curtido aí o sabadão, estejam curtindo aí o domingo em casa, com a família, com os amigos, enfim, no Rock in Rio, tem gente lá no Rock in Rio, né? Então espero que de alguma forma vocês estejam aí aproveitando para iniciar a semana aí muito bem, com as energias renovadas. Vamos aqui abordar alguns ativos, tá, que a gente aqui da DV Invest costuma separar como possíveis oportunidades de investimentos para o decorrer da semana que se inicia, tá bom? Lembrando aí que nessa semana teremos um feriado na quarta-feira, tá bom? Então na quarta-feira não teremos pregão, mas na quinta e sexta teremos aí normal, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece aí, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos aqui da DV Invest, faço parte do time de analistas técnicos aqui e vou acompanhar vocês nesse radar, tá bom? Aqui embaixo vocês têm o nosso Instagram, fiquem à vontade aí para nos acompanhar lá também. Eu vou rodar a vinheta aqui e já peço para você deixar aí o seu joinha, tá bom? E nos comentários se você curte aí, se você gosta desse radar da semana, se de alguma forma dá um norte aí para vocês, positivo ou negativo, enfim, de alguma maneira aí, deixa aí nos comentários para a gente saber também, tá bom? Vinheta aí na tela para vocês. Então bora lá, hein? Os ativos que serão analisados aqui neste radar da semana é o Ibovespa, dólar, DI, S&P 500, petróleo, Brent, Petrobras, minério, FF2, Vale 3, IFNC, ICOM, IEX, IMAT, IMOB, são todos os índices aqui, né, dos setores da bolsa. BPAC 11, INTB 3, Vamo 3, IGIT 11, B3SA3, ENEV 3 e tem mais dois aqui embaixo, tá? Que seriam M Dias e Caixa Seguridade, tá bom? Então vamos falar aí sobre todos esses papéis neste vídeo. Deixa eu só tirar eles da tela. Bora lá. Ibovespa fechando aí a última semana em queda de 1,28%, ainda dentro de um processo de correção aqui, já são 3 semanas consecutivas dentro desse processo de correção, tudo ainda dentro de um único candle aqui, dentro de um Marubozu aí, então ainda os compradores presentes aqui no Ibovespa e consequentemente aí nos ativos, né? Então, como assim, Kaique? Não entendi. Se a gente já tivesse devolvido aqui esse candle, perdido essa mínima, por exemplo, a gente já teria anulado aí uma grande semana de alta do Ibov, né? Já teria provavelmente muitos ativos acentuado um pouquinho mais aí a sua queda. E não é muito bem isso que a gente está vendo, né? A maioria deles uma correção aí em ABC é o que vem sendo apresentado, tá? Então, Ibov corrigindo de uma maneira mais fraca aqui, ainda pode vir testar a região da média móvel, que por enquanto está ali no 107,444, tá bom? Mas não seria nada estranho se a gente visualizasse algo nesse sentido, né? Uma nova aspiração de máxima, já tentando dar continuidade no movimento de alta. Vale lembrar aí que quando superou a máxima deste topo aqui, ela anulou a antiga tendência de baixa aí no médio prazo, o Ibovespa, né? Então, quando superou ali os 102.708 pontos, tá? Então, aqui dentro de um processo de correção natural. Kaique, tem alguma retração de Fibonacci aí? Vamos pegar aqui. Retração de Fibonacci. Se o Ibovespa resolver buscar aqui o primeiro nível, seria abaixo da média, na região dos 106.660 pontos, tá bom, pessoal? Então, seria esse aí o nível de preço. Pelo gráfico diário, a gente teve aí um dia de alta ali na sexta-feira, que chegou a voltar ali para cima da média, mas fechou aí levemente abaixo. Então, foi o que eu mencionei ali do gráfico semanal. Se resolver ainda buscar a média lá nos 107 mil, não seria nada estranho, né? A gente tem aqui um movimento de baixa, uma tendência de baixa no curto prazo do Ibovespa, seria natural ainda algo nesse sentido, tá bom? Falando aí agora do dólar, Dolfut, vamos pegar ele aqui. Dólar, deixa eu colocar semanal e também o ajuste aí para vocês. Aí agora sim. Dólar aqui. Perfeito. Dólar aí na semana passada fechando em alta de 2,67%. Vale ressaltar aqui que depois desse processo de correção havia gerado uma sinalização leve aqui de topo, né? Tentativa de fundo e aí na sequência uma sinalização de topo. E aí essa semana devolveu aqui, né? Então o dólar dentro de um movimento mais travado, mas falou, olha, a gente quase começou a corrigir aqui, mas não, olha,
ainda podemos entregar algo mais para cima aí. Tá dentro de uma faixa muito importante aí de resistência no 5.204, tá bom? Tem essa região de topo, tá entre as médias aí. Se a gente colocar lá no gráfico mensal, ainda tá brigando aqui com a média também, tá? Então tomar um certo cuidado aí no semanal. Pode ainda tentar apresentar aí um novo movimento de alta, tentar buscar essa região de topo na faixa dos 5.509, mas para isso precisa confirmar aqui um fechamento acima dos 5.200, tá bom? Gráfico diário aí, a gente teve um candle forte na sexta-feira de queda, que pode apresentar algum processo de correção aqui em direção à média, tentando aí gerar um novo sinal de fundo. Vale ressaltar que a tendência aqui era de baixa, topos e fundos descendentes. A gente teve a anulação dessa tendência de baixa ao voltar para cima desse topo, e essa sinalização de fundo ascendente pode confirmar aí uma nova tendência de alta. Gera um sinal de fundo ascendente, confirma um pivô de alta aqui, traria uma expectativa mais positiva e a possibilidade de buscar a região que a gente mencionou ali pelo semanal, de buscar ali a região dos 5.509, tá bom? Então ficar de olho aí, podemos ter aí um início de processo de correção ainda no início dessa semana, tá? Falando aqui agora do DI, DI1F25, vamos pegar ele aqui. Na última semana, fechamos em queda de 2,38%, depois de um movimento de baixa, estava tentando apresentar um repique até a média móvel de 3 períodos e já apresentou uma semana em queda, perdendo a mínima da semana anterior. Pode vir aqui para tentar buscar ali a faixa da média no mensal, essa região de fundo, essa outra região de fundo, tudo próximo aí dos 11,13 pontos. Se a gente olhar aqui pelo mensal, primeiramente, a gente pode ter aí um recuo na média, realmente, algo que não acontece aí há muito tempo, né? Então esse recuo aqui na média seria algo natural, seja nesse mês ou no próximo ou nos dois seguintes, enfim, existe essa possibilidade. O diário aqui, depois do movimento de queda, tentou aí voltar para cima da média, houve várias tentativas, não conseguiu, e aí cedeu aqui, né? Então se confirmar aí a perda dos 11.625, confirma um pivô de baixa aqui pelo gráfico diário, e aí pode acentuar a queda até aquela região que a gente mencionou dos 11 pontos ali, tá bom? Falando agora aqui do S&P 500, deixa eu abrir o TradingView para vocês. Tava com o Brent aí, mas a gente vai falar primeiro aqui do S&P 500, que na última semana apresentou queda aqui de 3,29%, então depois de gerar uma sinalização de topo, confirmando um fechamento em queda mais forte, abaixo da média móvel, essa semana aí a gente já abre dando sequência aqui nesse sinal negativo aqui, tá bom? Então, bem ruim aí, expectativa de poder voltar pela forma como iniciou esse movimento de queda mais forte, de poder voltar a testar mais uma vez ali a região dos 3.650 pontos aqui, o mercado americano, tá? A gente consegue visualizar, ó, foram dois candles fortes de queda, realmente matando 1, 2, quase 3 aqui candles de alta, matou, né, na realidade. Então 3 candles de alta aqui que haviam anulado a antiga tendência de baixa, né? Ah, Kaique, então já retomou a tendência de baixa aqui? Não ainda, tá, pessoal? Precisa realmente perder aqui esse fundo para retomar a tendência de baixa no médio prazo aqui, o S&P 500. Então precisaria oscilar abaixo dos 3.636 pontos. Kaique, se por acaso gerar um novo sinal de fundo ascendente, aí teremos um viés um pouco mais positivo, melhor ainda se fechar acima da média móvel, e aí retomamos uma tendência de alta se confirmarmos um pivô, ou seja, superar aqui a máxima dos 4.325 pontos. Mas por enquanto o viés é um pouco mais negativo aí de poder dar sequência nesse movimento de baixa na semana que vem. Falando aqui agora do petróleo, agora sim do Brent, vamos lá, vou pegar ele aqui. Na última semana caindo 5,82%, testou ali a média móvel, tentou voltar para cima dela mais uma vez, mas continua aqui no movimento de baixa a favor da tendência de baixa de médio prazo aqui o petróleo. O gráfico diário, a gente teve a tentativa de retornar para cima ali dos 102 dólares e não conseguiu, respeitou bem aqui essa região de resistência, né? Devolveu com muita força, não conseguiu segurar ali nos 97.500 e voltou a oscilar aqui abaixo nos 92 basicamente, tá? Fechou ali na sexta-feira nos 92,82 dólares, tá bom? Então viés aí realmente mais negativo, mesmo que tenha algum repique aqui, se for fraco inclusive até a média, expectativa
expectativa seria mais negativa aí de um novo sinal de topo e a possibilidade de continuidade do movimento. A forma como finalizou a semana aqui vai indicando realmente aí uma possibilidade de um processo de correção um pouquinho maior aqui para o Brent, tá, pessoal? Realmente essa semana aqui o corpo deixado bem grande, né, de queda, fechando próximo da sua mínima também, o menor fechamento aqui das últimas semanas, então realmente um viés um pouquinho mais negativo aqui para o petróleo. E aí, dando sequência, vamos falar de Petrobras, PTR4, que na última semana fechou aí estável, 0,65% de queda, ainda dentro de um movimento de alta aqui, a Petrobras teve aqui máxima superada, mínima que não foi perdida, então continua dentro desse movimento de alta aqui no semanal, mas um pouco já mais esticado, né? Então uma perda de mínima mais uma vez, que já ocorreu na semana passada, mais uma nova perda de mínima, vai aumentando a chance de ter algum processo de correção em direção à região da média aqui no gráfico semanal, então precisaria perder ali a faixa dos 31,82. Gráfico diário já começou a ficar um pouco mais enrolado aqui, começou a partir daqui de trás, né, quando apresentou um candle forte de queda e uma nova tentativa de fundo que não foi muito longe, né, depois dessa sinalização, não foi muito longe e ficou aqui um pouquinho mais enrolado. Seria até interessante se ficasse mais enrolado para gerar alguma nova sinalização positiva para tentar alguma operação de swing trade, tá? Por conta do que a gente mencionou ali do gráfico semanal, né, tá mais esticado. Então seria bom se ele ficasse um tempo mais aí realmente travado aqui a Petro, tá? Aumenta a chance de ir lá para a média do semanal se perder a mínima desse fundo, na faixa dos 31,82. Então, para quem está comprado aí no curto prazo, esse seria um nível de stop aí bem relevante, tá bom, pessoal? Perdeu a média, perdeu esse último fundo aqui que foi apresentado, pode buscar ali a região dos 28,30 facilmente, que seria a região da média móvel do semanal. Uma correção, no caso, natural ali no médio prazo, tá? Então, ficar de olho aí. Falando agora aqui do minério, vamos lá, primeiramente FEF2 aqui de Singapura. Tivemos ali, gráfico semanal, tivemos, essa aqui já abriu a semana ali, né? Tivemos aqui uma semana em queda de 10,79%, forte aqui, confirmando um pivô de baixa, então dando sequência aqui na tendência de baixa. E aí confirmando esse pivô, aumentando ainda mais a probabilidade de dar sequência nesse movimento. Próximo suporte mais relevante fica aqui embaixo na faixa dos $88. Então esse seria o caminho mais provável, tá? O alvo aí, para quem está vendido, eu buscaria essa região de preço. Kaique testou esse nível aí de preço, se segurou, gerou sinal de fundo, abre possibilidade de compra contra a tendência? Sim, tentando primeiramente pegar um repique, porque a tendência ainda seria de baixa, tá bom? Agora se esse repique já começar com um pouquinho mais de força, ou seja, vou colocar em azul aqui, já apresenta uma semana forte de alta, a segunda já fechando acima da média, a gente pode estar tendo uma possível reversão ou um possível retorno do preço à média lá do gráfico mensal. Se a gente olhar, tá um pouquinho mais... Opa, mudei de papel aqui sem querer. Pera aí. Se ele não travar, né? Voltando ali então pro minério de ferro rapidamente. Se a gente colocar o gráfico mensal, tá um pouquinho mais afastado da média dele ali do mensal, de 13 períodos, né? Então, testou lá aquele nível de preço nos 82 que a gente mencionou, pode apresentar algum repique um pouquinho maior aqui no mensal, até por conta desse movimento de queda já um pouquinho mais longo também, tá? Vale ressaltar aqui a certa fraqueza, entre aspas, com que o movimento de baixa vem sendo apresentado. A gente teve 1, 2, 3, 4 meses consecutivos de alta e para cair a gente está tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Então, assim, tá com um pouquinho mais de dificuldade de dar sequência nesse movimento de baixa. A gente consegue até visualizar que não são candles grandes, né? Corpos grandes dando sequência aqui nesse movimento, né? São um pouco menores aí, com bastante sombra, ou seja, vem apresentando bastante correção, que aí fica mais claro até pelo semanal, né? A correção seria esse movimento contra a tendência. De qualquer maneira, um viés um pouco mais negativo aí ainda para o minério. E falando do minério, vamos falar de Vale, que na última semana fechou aí em queda de 7,78%, caminhando aí mais uma vez em direção à região deste fundo aqui na faixa dos... Deixa eu só arrumar aqui que eu tô sem o... Aí, agora sim.
Agora está correto, tá? Perdão. Caminhando aqui em direção à região dos 58,82 e na última semana fechou em 7,78 de queda. Perfeito. Então, caminhando aqui até esse nível de preço seria o alvo mais provável aí para quem está vendido. Para quem está comprado, essa seria uma possibilidade aí de região de novo aporte para quem está comprado no longo prazo, tá, pessoal? Poxa, eu realmente não quero me desfazer desse papel. Aquela região seria um nível de preço. Tem a retração de Fibonacci aqui no mensal, na faixa dos 57,75. Tem a média móvel de maior periodicidade no 54,70. E por fim ali a região dos R$ 49,00, que seria a retração de 50% de FIBO aqui, tá? Mas pode testar aqui essa região e apresentar algum repique aqui também, semelhante ao que eu falei do minério. Aqui a gente também teve 1, 2, 3, 4, né, 4 meses dentro de um movimento de alta, e aqui para cair 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, né? Então, um movimento um pouquinho mais desacelerado na queda por aqui também, tá bom? Então dá para ficar de olho aí nesses níveis que eu mencionei para novos aportes para quem está interessado aí no longo prazo desse papel. Mas por enquanto o viés segue mais negativo aí, da gente poder ter mais 1 ou 2 semanas de queda aqui para o papel. O diário, para quem quer entrar vendido, teria que aguardar algum retorno do preço à média ou o mais próximo possível, seguido de um sinal de topo aí para abrir essa venda. Falando agora do IFNC, o índice do setor financeiro, na última semana, pessoal, fechou aí em leve alta de 0,22%, ainda dentro de um processo de correção bem semelhante ao Ibovespa, né? Então, para ficar mais claro ainda realmente como os bancos aí movimentam bem o nosso índice, né? Bem semelhante aqui esse movimento de alta, essa correção mais curta, sem perder o grande candle de alta, Marubozu aqui também. Enfim, podemos ter ainda mais 1 ou 2 semanas aí dentro de um processo de correção, tá? Tentando se manter acima desse topo, nos 110.700 pontos ou acima da média móvel, tá? Mas segue ainda dentro de um processo de correção. Aqui no diário ainda temos uma tendência de baixa, não superou a máxima deste último candle aqui, deste último topo, perdão, na faixa dos 11.057 pontos. Então ainda estamos dentro de uma tendência de baixa, mas é uma tendência um pouco mais fraca, né? Porque a gente sempre recua muito quando tem a correção. Com uma tendência de baixa forte, o movimento de queda é longo e a correção é mais curta. E aí o outro movimento longo, correção mais curta. Aqui a gente está tendo os dois movimentos bem próximos um do outro, né? Então realmente é uma correção mais fraquinha que vem sendo apresentada aqui, tá? Então dá para ficar de olho aí, de repente se voltar a superar essa região aqui de preço, de tentar pegar algum novo movimento de alta. Quem já fez isso aqui desse setor foi a própria B3, tá? Então a própria B3 aí já superou a máxima desse último topo aqui, então ela já quebrou a sua tendência de baixa aqui de curto prazo, e a expectativa seria de poder dar continuidade aí nesse movimento de alta, tá? Então o IFNC aí pode fazer algo nesse sentido ainda essa semana. Caso não supere essa máxima, também seria plausível aí essa correção até a média lá do semanal, tá bom? Então para abrir compra teria que aguardar aí essa sinalização mais positiva de superação do último topo descendente aqui, tá bom? Falando agora do ICON, índice do setor de consumo, que na última semana fechou em queda de 0,9%, depois de uma estilingada aqui para cima, pessoal, voltando para cima da média móvel. Processo de correção aí há basicamente 3 semanas, então a gente vê que basicamente a maioria dos papéis corrigindo já há 3 semanas e não devolvendo muito forte aí esse movimento de alta que foi apresentado, né? Aqui também pode ter mais 1 ou 2 semanas dentro de um processo de correção para tentar gerar um novo sinal de alta, tá bom? Gráfico semanal, aqui a gente já consegue visualizar que a correção desse setor já foi um pouquinho mais forte no sentido de ponta compradora mais forte do que ponta vendedora, porque a gente não teve um topo descendente aqui, semelhante ao do IFNC que a gente teve, né? Que chegou próximo aqui desse topo. Aqui a gente não teve nem topo descendente, apenas o fundo descendente, né? Mas não descarta a possibilidade ainda de poder buscar ali a região da média móvel do semanal também, tá bom? Aqui está dentro de uma tendência indefinida no curto prazo o setor de consumo. Falando agora do IEX, índice do setor de energia, na última semana fechou em alta de 1%, veio testar aqui a região da média móvel de 3 períodos, aqui a correção foi um pouquinho maior, né?
conseguiu superar a máxima daquele último topo, corrigiu na média. Se gerar um novo sinal de fundo aqui no IEX, alguns ativos podem gerar essa sinalização mais positiva aí no decorrer da semana também, tá? A correção foi um pouco mais forte por aqui, já testou a média do semanal, enquanto outros setores ainda não, e já começou um movimento de alta também, tá bom? Então, caso você visualize aí algum ativo do setor que esteja próximo da média, quase gerando um novo sinal de fundo, seria uma possibilidade de arriscar, colocando um stop de proteção abaixo aí do fundo apresentado, tentando pegar uma boa relação risco-retorno até o topo, né? Então você teria um espaço bem interessante aí, quase 3:1 aí a relação risco-retorno. Então vale a pena ficar de olho aí nesses ativos. Falando de MAT, materiais básicos aqui, na última semana fechou em queda de 3,84%, quase confirmando um pivô de baixa. Se perder ali a região dos 4.675 pontos, confirma esse pivô de baixa. E seria a maior probabilidade aqui, tá, pessoal? Já realmente matando aí todos esses 4 candles de alta aqui. Aqui a gente consegue visualizar que tem força na tendência de baixa, né? Olha só. O movimento de queda é realmente muito maior do que o movimento de alta, de correção contra a tendência. E o movimento de queda, quando começa forte, né? Então, realmente a expectativa é de poder dar continuidade aqui nesse movimento. E aí aqui não tem muita coisa, né? O próximo suporte aí nessa lateralização, ali na faixa dos 4.400. Enfim, daria para olhar para a possibilidade de venda depois de algum recuo aqui. Seria o que eu mencionei lá, por exemplo, da Vale. Aí a Uzi Minas está algo semelhante a essa correção aqui também, CSNA. Bom, então ficar de olho aí nessa possibilidade de venda nesses papéis. Índice do setor imobiliário, IMOB, na última semana, pessoal, pancada, hein? Pancada aqui de 5,42%, veio se aproximar da média, nem testou, já veio superando o máximo aqui e confirmando o pivôzinho de alta em 771, 771,82. É isso aí, confirmou o pivôzinho de alta. Então a correção que vinha em ABC aqui mais fraca, aqui não testou a média do semanal, já gerou sinal de fundo e já confirmou o pivô. Então já retomou tendência de alta no curto prazo, já retomou tendência de alta no médio prazo. Então vale a pena ficar de olho nos ativos desse setor, tá bom? Por exemplo aí CIRI3, MRV3, qualquer correção aqui mais lateral, gerando um novo sinal de alta no gráfico diário, vale a pena ficar de olho aí para compra, tá, pessoal? Tá bem interessante esse setor. E agora começando a falar dos ativos aí com possibilidade aí de oportunidade para nossa semana. Primeiro deles, BPAC 11 aqui, inspiração da máxima da semana passada. Vale a pena abrir compra, stop aqui abaixo da mínima deste fundo, caso ele seja apresentado. Então, superação dos 26,38 com stop abaixo dos 24,33 seria essa a possibilidade aqui de compra, tentando pegar um novo movimento de alta aqui, já anulou a tendência de baixa que vinha sendo apresentada aí no médio prazo, tá? Então, só vale a compra se superar a máxima aqui, tá, pessoal? Se não superar, ainda pode vir testar a média para depois superar aí e gerar um novo sinal de fundo, tá bom? Mas o corpo que foi deixado aqui, já matando essas 2 semanas aqui de trás de correção também, vale a pena ficar de olho aí nessa possível oportunidade. O risco seria de algo próximo a 5,5, então tentaria buscar uma relação risco-retorno aí de 2:1 realmente, tá? Falando aqui agora de INTB3, Intelbras. Na última semana fechou em alta de 2,16%, também já superando a máxima da semana anterior, gerando sinalização de fundo ascendente aqui, pessoal. As médias cruzando de baixo para cima, sinal de fundo positivo, superação dessa máxima confirma pivô, superação do topo ali nos 29,47. A compra seria na superação dos 28,92. O stop aqui embaixo ficaria um pouquinho mais longo, então vale a pena deixar aqui o stop abaixo da mínima dessa semana ou abaixo da média aqui, seria algo próximo de 6,6% de prejuízo, tentando pegar aí algo mais próximo desse topo aqui realmente, tá bom, pessoal? Tem uma resistência antes aqui, na faixa aí dos R$ 31,16, mas depois disso, mais relevante mesmo, seria aqui o topo, tá? Então tem um espaço interessante aí para o papel andar, se ele resolver andar, tá bom? Então vale a pena ficar de olho aí na superação dos 28,92. Falando aqui agora de Vamo 3. Na última semana apresentou alta de 1,96%, ainda dentro do processo de correção. Se essa semana abrir, testar a média aqui e fechar já ou superando essa máxima ou bem próximo aqui, né, desse fechamento,
vale a pena ficar de olho também, tá bom? Se já abrir superando essa máxima, também abre a possibilidade da compra na aspiração dos 14,89. Aí o stop teria que ficar um pouquinho abaixo da média ali para ficar bem protegido, tá? Então seria um stop aí de algo próximo de 7%, tentando buscar até o topo ali. Você tem algo um pouquinho acima de 1 para 1, mas como esse movimento aqui ele foi relevante, se essa correção for realmente mais curtinha, a expectativa é de que esse movimento dê continuidade mais uma vez de maneira relevante, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse sinal de fundo aqui, caso ele seja apresentado em Vamos 3 pelo gráfico semanal. Falando agora de JIT11, na última semana fechou em alta de 2,27%, depois de um movimento expressivo de alta aqui, voltando para cima da média, voltando para cima dessa região de antiga resistência, apresentando aí um movimento de correção um pouco mais fraco. A semana começou forte na queda aqui, mas conseguiu reverter aí esse movimento, fechando bem aqui, deixando um candle bem representativo aqui de alta, tá? E nessa semana, se superar a máxima aí dos R$ 20,82, abre a possibilidade da compra, tentando pegar aqui um novo movimento de alta depois dessa sinalização de fundo, tá? O stop aqui vai ficar um pouquinho caro se deixar aqui, né, abaixo da mínima, um stop de 6,68%, mas caso ele dê sequência, pessoal, aí ele pega e refaz aí uma nova máxima histórica, tá? Porque a gente já está próximo dela, inclusive, tá bom? Então, se lá no semanal gerar essa sinalização de fundo e confirmar pivô de alta, a gente entra na máxima histórica e aí a gente não tem mais nenhuma resistência pela frente, né? Então daria para buscar aí esse 2 para 1, né? Então, até colocando aqui, ó, seria aí opa, deixa eu pegar certinho, né? Seria aí um prejuízo de 6,7, daria para tentar buscar aí 12% de alta, né? 2 para 1 aqui, ou 13 ali, enfim, porque estaríamos na máxima histórica, até colocando aí a projeção de Fibonacci. Se a gente pegar aqui, caso confirme esse pivô de alta, né? Ou seja, 100% desse movimento a partir da mínima desse fundo, nos levaria ali até a região dos R$ 24,25, ou seja, uma possibilidade de retorno aí próxima de 17%, tá bom? Não é garantia de que vai buscar esse nível de preço, é apenas uma projeção aí de Fibonacci, tá bom, pessoal? Falando agora aqui de B3SA3, que eu já citei ali, mas vamos lá. Semanal, a correção aqui veio, testou a média, apresentou aí reversão já lá no gráfico diário que a gente visualizou e voltou a fechar abaixo aqui da máxima da semana anterior. Se superar mais uma vez os 12,85, abre a possibilidade da compra e o stop ficaria abaixo dessa mesma semana, dos R$ 12,08, tá? Então essa aspiração aqui de máxima, com stop aqui embaixo, já ficaria abaixo da média móvel, porque ela tende a subir, tentando pegar aí uma nova escapada aqui do movimento, depois desse movimento de reversão aqui interessante aí da tendência de baixa também, tá? Então vale a pena ficar de olho na superação dos 12,85 aí nessa semana, tá bom? Para tentar pegar a continuidade aí do movimento. Falando agora de Eneve 3, na última semana apresentou boa alta de 4,45% e aqui, pessoal, a gente consegue visualizar, teve um grande triângulo aí ascendente, tá? Então, realmente, desde março, o papel apresentando essa forma aqui, né? Esse padrão e confirmando aí o maior fechamento dos últimos meses aqui pelo gráfico semanal, tá? Então, se essa semana abrir aí superando a máxima dela, superando aqui os R$ 16,20, abre a possibilidade da compra, joga o stop aqui abaixo dessa mínima dos R$ 15,16, tentando pegar aí um novo movimento de alta, tá bom, pessoal? Tentando realmente aí pegar um movimento mais expressivo, teria espaço aí, por exemplo, para vir romper aqui a máxima desse último topo nos R$ 19,08. Então teria espaço aí para buscar primeiro o maior fechamento, seria um espaço de 15%, depois ali a máxima de 18%. Não seria a máxima histórica, tá, pessoal? Se a gente colocar o gráfico anual, ó, ela tem bastante coisa aqui para trás, tá bom? Então seria realmente ali apenas aquela superação de máxima ali que eu acabei de mencionar. Mas teria um espaço bom aí até a média, até essa região de fundo anterior aqui também. Se a gente pegar aqui, seria ali 50%, é um baita de um espaço, né? Enfim, vale a pena ficar de olho aqui nesse papel também, se resolver escapar aqui, tá bom? Falando agora de Caixa Seguridade, esse aqui pelo gráfico diário, pessoal. Testou a média móvel depois do longo movimento de alta, corrigiu bastante aqui. Se na segunda-feira gerar essa aspiração de máxima, abre a possibilidade de compra. Dá para deixar o stop abaixo da mínima ou na volatilidade, 2,46, superação de máxima, seria aí deixar um stop, vai ficar próximo da mínima aqui mesmo.
É isso aí, vai ter que ser inclusive abaixo da mínima aqui, tá? Abaixo ali dos R$ 8,90, tentando pegar um novo movimento de alta aqui mais expressivo, tá? Esse daqui foi bem expressivo, a correção super fraca, realmente vale a pena ficar de olho nessa superação de máximo aí para uma operação de swing trade, pessoal. E temos M Dias também, M Dias algo semelhante ali, depois do movimento mais expressivo também, uma lateralização aqui, tentou escapar, mas não tinha corrigido o suficiente, não tinha se aproximado da média, enfim. Se tiver mais 1 ou 2 candles fica ainda melhor, testando de fato a média para gerar um novo sinal de fundo na sequência ali, tá? Então ficaria de olho em algo nesse sentido aí no decorrer dessa semana, vale a pena ficar mesmo bem atento a esses papéis aí que a gente mencionou aqui nesse radar da semana. Tá bom, pessoal? Então agradeço aí pela participação, pela atenção de todos vocês, pelo carinho de sempre. Para quem não deixou o joinha, clica aí no joinha aí para ajudar a gente aqui no canal e manda aí nos comentários desejando uma boa semana para todo mundo também, tá bom? Tamo junto, pessoal. Até amanhã às 8h45 no nosso radar da semana, hein? Espero vocês todos lá. Um abraço.